Oi galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Gabriel, sejam muito bem-vindos e hoje é o primeiro episódio da nossa websérie O que eu preciso para começar a investir na Bolsa. O intuito dessa websérie é tentar fazer com que vocês possam destravar esse medo de começar nesse mundo de investimentos, a conhecer um pouco mais esse mundo de investimentos, porque infelizmente no Brasil a gente não tem o hábito e não é ensinado desde a nossa educação de base a ter o mínimo de conhecimento a respeito disso, tá? Então, eu vou passar o primeiro passo hoje para vocês poderem entender qual que é a importância do conhecimento e da técnica para vocês poderem ingressar nesse mercado. Dentro dessa websérie, nós vamos abordar os seguintes assuntos: conhecimento e técnica, capital, modalidade e período de investimento, disciplina, corretoras e plataformas. Tá? Então eu peço para vocês que desde já vocês ativem as notificações e me sigam nas redes sociais para que vocês não percam nenhum conteúdo dessa websérie, que tenho certeza que vai agregar para muita gente que está querendo iniciar nesse mercado e ainda não conseguiu achar uma maneira de se sentir um pouco mais confortável e entender pelo menos o básico para ingressar nesse mercado que é fantástico, te dá imensas possibilidades, um crescimento absurdo, mas você precisa saber exatamente o que você está fazendo. E o que vocês precisam saber sobre conhecimento e técnica, tá? Vou falar primeiro sobre conhecimento para que vocês possam ter pelo menos uma base do que seria a bolsa, horário de funcionamento, os dias, as coisas que podem exercer uma grande influência ou não, tá? Vamos falar primeiro sobre o horário de funcionamento e dias. A bolsa ela funciona de segunda a sexta-feira, tá? Aliás, todos os dias que são úteis na realidade, porque tem os dias dentro do calendário de São Paulo, que é como a Bolsa de São Paulo, a gente segue o calendário de São Paulo. E dentro desse calendário ele já predispõe quais são os dias que vai ter funcionamento da Bolsa também ou não, até também com comparação a calendário de fora, com calendário americano, coisas que podem influenciar na liquidez dos ativos ao longo do dia a dia, ao longo das operações. Tá? Então, a nossa Bolsa aqui no Brasil, a B3, tá? BMF Bovespa, ela funciona de segunda a sexta-feira ou todos os dias úteis que estão dentro do calendário, que vocês podem consultar dentro do site da B3, das 9 às 18, tá? Porém, o melhor horário de operação, na minha opinião, é das 9 ao meio-dia. Felipe, por que é o melhor horário de operação? Porque é o horário que todo mundo está vindo para o mercado, é o horário que a maioria dos grandes players estão se posicionando e começando a montar a posição para o mês, para a semana, para o dia, para 2, 3 meses. A gente vai falar sobre isso mais para frente também, tá? E dentro disso é o momento onde tem mais liquidez. Liquidez gera volatilidade. Consequentemente, quanto mais liquidez e mais volatilidade, você tem a possibilidade de poder fazer mais dinheiro dentro da bolsa, tá? Lembre, possibilidade. Por quê? Porque aí, posterior a isso, é necessário que você também tenha o conhecimento da técnica que você vai utilizar. Ainda dentro dos conhecimentos básicos de modo de funcionamento da bolsa, é importante vocês entenderem que fatores externos influenciam muito o jeito que os ativos se comportam. Desde o dólar, desde as ações, por exemplo, de Petrobras, Vale, enfim. Tudo isso tem uma grande influência, tá? Por exemplo, a China. A China é um país que importa muito minério de ferro. Consequentemente, se tem um índice de importação muito grande, automaticamente a demanda acaba sendo um pouco maior, a oferta acaba sendo menor, o valor desse minério aumenta, é também cotado em dólar, né? Automaticamente esse valor também aumenta e, consequentemente, nós temos um reflexo muito grande aqui dentro do Brasil nas cotações da Vale do Rio Doce, por exemplo, que é uma mineradora. Quando a gente fala de Petrobras, por exemplo, né, a gente trabalha com petróleo. Todo mundo sabe que nós temos o pré-sal, temos muitas coisas aqui dentro, porém o Brasil ele não é autossuficiente em produção de combustível. Então, dentro dessas situações, nós precisamos importar uma grande quantidade de combustível também, então automaticamente isso faz com que os preços dos combustíveis aumentem, porque o barril de petróleo ele é cotado em dólar. Então, quando a gente tem alguma situação fora do Brasil, que acontece uma guerra ou tem alguma situação iminente de estourar alguma coisa em alguma determinada região que é próxima de regiões que são grandes produtoras de petróleo, automaticamente subentende-se que aquilo é uma situação de risco e pode puxar também o preço para cima do barril de petróleo, consequentemente uma cadeia de suprimentos que desengloba e vem refletir aqui no Brasil também, tá? Então é importante vocês entenderem que é muito necessário estar atento
as atualidades, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, principalmente porque elas exercem grande influência dentro do nosso mercado, dentro do cenário local, tá? O mercado nacional, por ele não ser um mercado que tem uma fluidez tão grande como o mercado americano de ações, né? Nós temos um grande volume, mas não comparado com o mercado americano, nós ainda estamos engatinhando nesse contexto. Então, quando a gente pega grandes players no mercado, os bancos, as corretoras, os institucionais de fora, que também tem muita grana para poder investir aqui no Brasil, esses caras têm um poder de fogo muito grande. Isso eu falo, por exemplo, de JP Morgan, UBS e por aí vai, tá? Então, esses caras, eles têm um poder de fogo muito grande e eles têm o poder de influenciar, infelizmente, o mercado de uma maneira positiva ou negativa. Vai depender de qual lado você vai estar, né? E um exemplo muito grande disso foi o Moro Day, por exemplo, um evento que foi recente, foi quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu a exoneração do cargo, que nós vimos simplesmente o mini índice futuro despencar praticamente quase 10 mil pontos em coisa de 40 minutos, tá? Então, é essencial que vocês tenham pelo menos a base de conhecimento para poder começar a ingressar nesse mercado, porque é simples, mas não é fácil, tá? É necessário que vocês entendam isso. É um mercado extremamente simples quando você sabe o que você está fazendo, mas não é fácil. Você precisa ter um tempo de qualidade para poder fazer o que você vai fazer. Como eu falei, para mim o melhor horário é das 9 ao meio-dia, porque 10 horas da manhã tem a abertura da bolsa, abre os papéis, né? As ações. 10h30 da manhã, que é o horário que nós temos hoje, tem a abertura do mercado americano, mais injeção de liquidez no mercado. Dali para frente, do meio-dia em diante, a gente começa a ter uma queda de liquidez, onde o volume diminui e automaticamente a volatilidade também diminui. Costumo até brincar com o pessoal que o que você ganha de manhã, se você bateu a tua meta, você acaba devolvendo na parte da tarde, tá? Então, pegue um pouquinho dessas dicas, escute um pouquinho, tá? De alguém que já bateu muito cabeça, de alguém que já perdeu muita grana na bolsa, precisou passar por algumas situações de entender que é necessário saber qual que é o teu melhor horário de operação. Se você tem aquela disponibilidade das 9 ao meio-dia e é o teu melhor horário, beleza. Faça naquele horário. Felipe, eu não tenho disponibilidade das 9 ao meio-dia. Eu posso operar no período da tarde? Eu não opero, tá? Eu não curto operar na parte da tarde. Mas se você se sente confortável em fazer as suas operações do meio-dia em diante, tem gente que gosta de operar das 14 às 16, por exemplo. Não tem problema nenhum. Se é o horário que você se sente confortável, beleza. Mas que seja um horário de qualidade, onde você vai tirar o teu tempo para fazer somente aquilo. Não adianta você achar que você vai entrar na frente do gráfico, fazer uma leitura, fazer uma entrada e vai colocar teu stop gain, teu stop loss na posição e vai sair para o mercado, vai sair na farmácia, vai sair na padaria pegar alguma coisa, ou que você vai ficar olhando teus filhos, ou sei lá, qualquer outra coisa. Não funciona, porque você tem o pré, o durante e o pós-operação. É necessário você ter essa habilidade e esse conhecimento também de saber que não é só abrir essa operação e esperar as coisas acontecerem da maneira como você quer. De repente você precisa de uma manutenção durante essa operação, né? Posicionar o teu stop loss um pouquinho mais para baixo, zerar o risco da operação, deixar aquela operação que era para ser uma operação negativa já virar uma operação positiva. Então, são todas coisas que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, tá? Para que vocês tenham um pouquinho desse conhecimento também. Com relação à técnica, eu entro já na parte do estilo operacional, tá? Estilo operacional seria o quê? Qual é a forma que você vai utilizar para poder fazer as suas análises? Você é um cara que vai ser um cara fundamentalista? Um cara que vai ser da análise gráfica, da análise técnica? Você vai usar price action? Você vai usar tape reading? O que você se identifica mais? Não tem melhor ou pior, tá, gente? Tem o que você se identifica mais, o que você tem mais facilidade para aprender e para desenvolver dentro das suas operações. Por exemplo, fundamentalista, o pessoal usa para fazer análise de ações. Né? Para quem vai fazer operação em day trade, mini índice, mini dólar, não tem fundamento você utilizar fundamentalista para tentar pegar algumas coisas, pelo menos na minha visão. Tá? Análise gráfica. Né? Análise gráfica você vai olhar pontos de suporte e resistência, regiões importantes de briga, regiões de conflito. Né? Análise técnica. Basicamente a mesma coisa, ela anda ali meio que em conjunto com a análise gráfica, só que você tem o auxílio de alguns indicadores adicionais, né? Uma linha de tendência, você tem ali, por exemplo, uma média móvel, você tem o uso de uma Fibonacci, por exemplo, são ferramentas que você vai agregando no teu dia a dia. Não tem problema nenhum você mesclar, por exemplo, análise gráfica com análise técnica. Price action, basicamente entra na análise gráfica também, só que tem gente que não curte muito usar
linha, não curte usar ferramenta, não curte usar nada, o gráfico limpo. O cara faz análise pura e exclusiva do preço, como o preço está se comportando, tá? Tape reading, basicamente também a mesma coisa de tudo isso que eu já falei, só que ao invés do cara olhar gráfico, ao invés do cara olhar indicador, ao invés do cara olhar tudo aquilo, o que o cara faz? Ele vai simplesmente olhar um book, um livro de ofertas, onde está sendo feito algumas negociações, quem está comprando e quem está vendendo, e ele consegue ver o fluxo de negócio num determinado preço, para ele tomar uma decisão se ele vai comprar naquele preço ou se ele vai vender naquele preço. Então, quando eu falo de técnica, gente, é justamente você entender qual que é a melhor técnica para você, dentro da sua operação, dentro do que você se propõe a fazer, dentro do tempo que você tem de qualidade para poder fazer. Porque existem situações onde você não vai ter tempo hábil de usar uma leitura, por exemplo, de análise gráfica em conjunto com análise técnica. Se você é um cara que gosta de operações mais longas, por exemplo, para pegar uma bandeira de alta, uma flâmula, alguma coisa assim, às vezes você não vai conseguir pegar no teu horário de operação, porque são operações que demandam mais tempo para poder acontecer. Você vai ter que saber se você vai operar no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5, no gráfico de 15, no gráfico de 1 hora. Então são coisas que ao longo do tempo vocês têm que ver o que se adequa mais no seu dia a dia. Por exemplo, eu não gosto, tá? Vou falar do que eu não gosto, não que não sirva para outras pessoas. Muita gente gosta de operar setupizado. O que é operar setupizado? É você aprender uma coisa na internet, por exemplo, tá? E vamos dar um exemplo bem simples. Se o preço passar de 10, eu compro. Se o preço passar abaixo de 8, eu vendo. E aí eu coloco um stop de 100 pontos, um stop também de 100 pontos para cima ou para baixo, e um take de 100 pontos para cima ou para baixo. Isso é operar setupizado. Isso não é operar, não é ter um operacional. O que eu falo, qual a diferença de operar setupizado e ter um operacional? O operacional é justamente você entender o contexto do mercado, entender o porquê que você está fazendo aquela operação. Não é só porque o preço passou de determinada região que você vai comprar ou vender. Você tem que entender o porquê que você está tomando aquela decisão. E aí você se torna menos propenso a cometer alguns erros que muita gente comete no mercado financeiro. E é isso aí, galera. Esse é o final do nosso primeiro episódio da websérie, tá? Se você gostou desse conteúdo, dá o like, curte, compartilha com alguém que queira aprender um pouco mais sobre isso. Se esse conteúdo teve relevância para você, compartilhe com a galera. Não esquece de dar o seu like porque ajuda demais para a gente poder saber se o conteúdo realmente está agregando alguma coisa para vocês, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo também. E não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais, ativa o sininho também para que vocês não percam o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre capital. Até lá, galera!